Papo de Papagaio. Olá, estamos começando mais um episódio do Papo de Papagaio, vídeo e podcast do Projeto Budiões, iniciativa de pesquisa e conservação patrocinada pela Petrobras através do programa Petrobras Socioambiental. Neste episódio, vamos bater um papo com a professora Maria Amália Oliveira, da Unirio. Graduada em Ciências Sociais e em Turismo, Maria Amália é mestre e doutora em Antropologia e possui alguns livros publicados na área. Hoje vamos falar sobre o papel do turismo de base comunitária na conservação marinha. Seja bem-vinda, Maria Amália. Obrigada. Temos também aqui mais uma convidada para enriquecer nosso bate-papo, a Alexandra Rizzo, que é ecóloga, doutora em zoologia e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. A Alexandra trabalha com levantamento da biodiversidade marinha. Seja bem-vinda também, Alexandra. Obrigada. E quem vai conduzir essa nossa conversa é o coordenador de divulgação científica e desenvolvimento sustentável do Projeto Budiões, o ecólogo Alexandre Schiavetti, que também é professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. Parece que temos um encontro de professores aqui hoje, hein? Seja bem-vindo mais uma vez, Alexandre. Muito obrigado, Lívia, Maria Amália, Alexandra, bem-vindas. Que a gente consiga conversar aqui sobre esse tema e enriquecer um pouco mais com a visão da academia sobre a conservação marinha. Começando com você, Maria Amália. O Projeto Budiões tem uma sede numa região extremamente turística, com um turismo extremamente massificado. Muita gente, pacotes baratos para poder ter muita gente, e essa cadeia produtiva do turismo muito focada em usar muito recurso. Como é que você considera isso com relação ao tempo, a sua sustentabilidade temporal desse tipo de atividade? Bom, primeiramente, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, né? Enfim, para ir direto à sua, né? Para a gente conversar um pouco sobre isso, Alexandre. Acho que a gente tem algumas coisas, né, algumas questões, alguns pontos no que você trouxe para iniciar esse bate-papo. Temos aí a questão do turismo de massas, né, que ele é o que, vamos dizer assim, um grande modelo, é o que mais tem se proliferado em termos de, dentro dessa chamada, entre aspas, indústria do turismo. Então, acho que a gente precisa começar um pouco por aí e olhar especialmente para esse destino turístico. Não tem como não pensar em Porto Seguro apartado do turismo. Isso porque é um lugar que ele já nasce, na medida que ele é o lugar, né, simbolicamente falando, do descobrimento, entre aspas, do Brasil. Então, somente esse fato já é um motivo de atração turística, já faz com que um grande, né, quantitativo de pessoas se interesse por aquele lugar que se foi se transformando, se configurando em um destino turístico. E a partir, né, desse, vamos dizer assim, desse nascimento, ele tem todos esses outros atributos, né, que você trouxe na sua questão, que é justamente uma beleza natural, cênica, uma cultura que veio se desenvolvendo ali, que ainda mais, né, vão atraindo olhares de turistas. Bom, por conta disso, por conta de todo esse panorama, no que se refere a esse destino, a esse lugar, é claro que as pessoas vão se direcionar para lá, inicialmente até mesmo de uma forma espontânea, e a partir dessa espontaneidade, essa, entre aspas, indústria foi percebendo, e daí novos aportes foram sendo feitos, né? A gente tem aí grandes projetos como o Prodetur e outros tantos que foram direcionados para o Nordeste e que a gente percebe que vai contribuindo para essa configuração, né? No que se refere a essa cada vez mais massificação da atividade turística naquela região. Então, para um destino que se encontra nessas condições, para que esses recursos sejam menos sobrecarregados, e eu estou falando dos recursos naturais e também culturais, é necessário sim um olhar diferenciado, e é nesse sentido que surge essa proposta do que você disse, né, do turismo sustentável. A gente primeiro tem que pensar o que vem a ser um turismo sustentável. Ele está dentro, né,
de uma corrente de pensamento, né, que surge de uma série de debates, não somente debates científicos, mas também no âmbito político, que buscava, né, a sustentabilidade, o debate sobre sustentabilidade, ela perpassa todas as discussões, né? E é claro que dentro do turismo, essa discussão não ficou alheia, e daí a proposta, a ideia de tornar uma atividade tão massificada insustentável. E para isso a gente precisa de um repensar, né, de efetivamente mudar padrão de comportamento, padrão cultural. E né, eu acho que essa que é a grande questão, como fazer isso? Então, essa Né? seria a ideia de pensar e de até de mostrar, tem algum exemplo que a gente consegue colocar para quem está nos assistindo, nos ouvindo, dessa mudança dentro de uma área que tinha um turismo massificado, que se tornou um exemplo de sucesso. Ou seja, apesar de ser um turismo com muita gente, com muita possibilidade até de ter impactos sociais, ambientais e econômicos na sua perda, a gente conseguiu, ou se conseguiu mudar essa característica para ter um turismo que vai se manter ao longo do tempo. Você conhece algum? Você pode colocar alguma possibilidade aqui no Brasil ou no mundo, ou que você acha que é possível isso acontecer? Sinceramente, eu acho muito complicado que isso venha acontecer. Não é impossível, mas por que eu digo que é complicado? Porque os destinos, eles têm o que é chamado dentro de uma teoria aí da administração ou do planejamento, a ideia da teoria do ciclo de vida dos destinos turísticos, né? É que os autores mostram que ele começa, geralmente, muitos destinos começam de uma forma espontânea. O lugar tem lá os seus atributos, né, os seus atrativos, e aí grupos alternativos começam a frequentar, isso vai atraindo a própria população, né, vai se atendendo àquele fluxo, né, fornece lá... Se adequando a fornecer Isso, atividades. Isso, e essas atividades inicialmente elas são muito artesanais, rústicas, no que se refere Familiares. a familiares, no que se refere à oferta de alimentação, à oferta de hospedagem. E aí é nesse movimento, quando a comunidade ela começa a se envolver com o turismo, que a gente precisaria ter ali uma, como eu posso dizer, não seria uma intervenção, mas ter ali algum mecanismo para que esse destino não caminhasse para a massificação. O movimento contrário, que foi o que você me perguntou, ele é muito mais complexo de ser feito, né? Porque aí significaria retirar as pessoas, promover, fazer com que houvessem ali barreiras que não chegassem nesse nível. Eu não sei, Alexandre, se a gente poderia pensar, porque eu não vejo Fernando de Noronha, por exemplo, como tendo alcançado esse estágio, né, de um turismo massivo e depois tendo recuado. Mas quando a gente olha para esse exemplo, né, Fernando de Noronha, a gente pode perceber numa escala, né, mais ampla essa intervenção. Quando o destino começou, que não era nem destino ainda, mas quando aquela localidade começou a ser descoberta, que fluxos foram se dirigindo, houve aí, né, uma intervenção. Isso foi antes da massificação. Isso. E aí, de alguma forma, naquele espaço, o turismo ele é operado em outros limites, né, em um outro formato, que não seria efetivamente um turismo de base comunitária, sim, mas que atende, eu não estou com dados aqui para dizer, mas ou para atestar ou para apresentar, mas que atende a esses requisitos. Primeiro, que é uma área de preservação, e por conta mesmo desse dispositivo, aí pode-se aplicar a capacidade de carga, pode-se aplicar uma série de outros mecanismos para que aquele lugar ele não seja tão sobrecarregado em termos de visitação, né? Porque tem um limite, né? Assim, Fernando de Noronha tem um limite de visitantes e quando atinge aquele limite, realmente quem quer visitar precisa esperar. Isso. Então, assim, só para resumir aqui esses dois pontos, não tem possibilidade de um turismo de massa já instalado vir a ser sustentável. Assim, não, os grandes centros do mundo, as grandes cidades, grandes capitais, que recebem aqueles milhões de turistas todos os dias,
Assim, não tem como aquilo ser sustentável. Às vezes, até olhando, dá para perceber que não dá para ser sustentável aquilo, né? Eu acho que isso pode sim criar medidas, né, na medida que o próprio governo, o poder público, intervém, né, para tentar, de alguma forma, garantir. Mas quando esse destino, né, esse ciclo de vida do destino turístico chega nesse ponto, é muito mais complicado. Porque a dependência do turismo é grande, então a necessidade de ter sempre o fluxo chegando e acontecendo no tempo é necessário, porque senão a economia e a parte social têm um efeito. Você trouxe um aspecto muito importante e também seria como interromper, pensando numa cidade como Rio de Janeiro, né? Como interromper o fluxo de turistas para cá. Efetivamente, né, já aconteceu o que você falou, Alexandre, ficamos dependentes, o Rio de Janeiro, como exemplo, é uma cidade que se constrói a partir do turismo, né, a construção dela ela não é naturalmente turística, ela se constrói enquanto turística, e a dependência é muito grande. O que a gente precisa fazer nesse momento é, sim, aplicar critérios ou alguns, vamos dizer assim, alguns elementos ou aspectos mesmo do que vem a ser denominado, entendido como sustentabilidade, para que esse destino, dentro do que é possível suportar, ele vem, então... se reinvente nessa Isso. Mais ou menos o que eles estão tentando fazer com Veneza agora, né? Isso. Então seria isso, mais ou menos o que eles estão querendo fazer com Veneza agora, só que é muito inicial ainda, né? Não se sabe ainda se vai dar certo ou não. Verdade. Porque como interromper, na verdade? Como brecar o fluxo de pessoas que se destinam para aquela região. É praticamente impossível. Então, aplicar mesmo como Machu Picchu fez, que não é um destino, né, tão, vamos dizer assim, tão como onde está o projeto Budjões, né, tão assentado na experiência ou nos atributos naturais, né, tem ali muito mais a questão cultural, mas houve um momento que o governo do Peru deu, né, falou, agora precisa parar, porque senão esse patrimônio, né, porque é um lugar, né, patrimônio da humanidade, ele vai entrar em colapso, né? Então deu ali uma parada, mas mesmo assim, né, começa a operar de uma forma às vezes até mesmo clandestina e enfim, o problema muitas vezes continua e até de uma forma mais complicada. E aí, assim, pensando principalmente na costa onde a gente atua, né, como projeto, várias comunidades, vários municípios têm o turismo como a sua fonte, né, econômica e sua forma de desenvolvimento social está, né, efetivamente ligado ao turismo. Mas a gente também ainda encontra nessa costa alguns lugares mais distantes ou que estão sendo descobertos agora, que estão com uma outra forma de praticar o turismo. Que você até colocou o nome, que é o turismo de base comunitária, que é essa prática mais familiar, menos agressiva, com menos gente praticando, com um pouco mais de aprendizado pelas pessoas. Você acha que isso é possível de ser realizado na costa brasileira ainda, principalmente se pensar que a gente tem uma adoração do brasileiro para ir para a praia, para usar os recursos, né? O turismo de sol e praia é a grande fonte de turismo brasileiro. Você acha que é possível a gente organizar algumas regiões ainda para ter essa prática do turismo? É assim, isso é possível, né? Voltando novamente à teoria dos ciclos dos destinos turísticos, exatamente isso. Há um momento, né, onde esse lugar começa a ser descoberto, e aí é justamente nessa ocasião onde a comunidade local consegue manejar. O turismo de base comunitária, ele é um modelo de autogestão, né? Essa que é a grande diferença. Ele vem nessa proposta, ou em resposta a esse novo debate que estava sendo posto, que é justamente da sustentabilidade, né? Quando se entende que que o próprio capitalismo vai colocando cada vez mais pressão sobre os recursos, novos modelos eram bem-vindos para serem pensados, e nesse sentido é aí que surge a ideia não a ideia, né, mas que modelos como esse foram sendo olhados cada vez mais pelos pesquisadores, e daí porque é um conceito que vem da academia, e cada vez mais esses grupos estão se apropriando. Quando você fala desses lugares que não
estão massificados lá na região do sul da Bahia, são lugares que estão sendo descobertos, é realmente possível que lá, nesses espaços, esse turismo, esse outro turismo aconteça, um turismo de base comunitária, porque nesses espaços a comunidade ainda teria a possibilidade de promover a gestão, né, modelos de gestão desse turismo. Né? É nesse sentido que seria possível, sim, né, que esses locais se abrissem, né, ou trouxessem modelos até mesmo muito próprios, muito particulares desse modelo. Mas aí, particularmente para essas localidades, a gente tem, falando no sul da Bahia, mas pensando no litoral de modo geral, nas regiões que não são capitais ou cidades, né, de médio porte, a gente tem um problema de infraestrutura, de como chegar nesse destino, a própria infraestrutura de hospedagem, de alimentação, que o turista brasileiro e o turista internacional já não é o público que quer esse tipo de não facilidades, vamos dizer assim. Eu quero chegar numa pousada e ter uma internet para botar umas fotos que eu tirei, eu quero comer uma comida de padrão de excelência, e essas localidades não têm. Aí você acha que, como é que eu manejaria esse tipo de situação? Eu teria que ter uma intervenção pública, eu teria que ter uma organização social local, mas quem que incentivaria essa mudança? Porque, Fernando de Noronha, voltando ao exemplo, a gente fica na casa de pessoas, de moradores da ilha, mas as casas foram todas modificadas para ter os seus quartos, as suas suítes, um café da manhã num padrão, né, que o turista que paga um caro para chegar lá vai aceitar. Essas localidades não têm esse respaldo, porque não tem esse público garantido. Como é que eu faço para essa linha funcionar? Ou seja, eu precisava de um recurso para estruturar a infraestrutura, ao mesmo tempo eu não posso mudar, descaracterizar a infraestrutura, porque senão eu perco a chance de caracterizar essa área como algo familiar. Essa linha tênue aí, como é que você trabalha? Mas aí, Alexandre, é uma questão mesmo de... talvez o John Ury, que é um autor já falecido, ele tem um livro que é O Olhar do Turista. Então, quando você traz todas esses, né, que você elenca, que o turista está esperando encontrar uma infraestrutura, né, ou seja, um hotel, encontrar restaurantes, esse turista, né, por a ideia do olhar do turista, esse turista, ele não é um turista para ser, vamos dizer assim, que o turismo de base comunitária deva investir. Porque o turista que está interessado nessa experiência que é promovida pelo turismo de base comunitária, ele tem que abrir mão ou entender que toda essa noção, tudo que ele espera em termos de conforto e tudo que ele encontraria numa grande cidade, num destino turístico como Salvador ou como Rio, consolidado, ele não vai encontrar ali. Então é uma questão de experiência. E nesses anos todos que eu estou no turismo, e nos dois lados, porque eu comecei no turismo trabalhando na atividade turística, em agência, e há mais de 20 anos, né? Bem mais, inclusive. Mas, enfim, eu tenho notado com muita clareza uma mudança muito grande no interesse do turista. Enquanto, no momento, assim, lá atrás, a gente tinha turistas que não tinham ou desejavam o menor envolvimento com a comunidade, agora isso praticamente não existe. Não sei se praticamente, talvez eu esteja exagerando, mas o que eu quero dizer é que a gente tem o turista que quer ir para um resort e não quer ter contato nenhum com a comunidade, e a gente, com a comunidade local, a gente tem outros que querem essa experiência. E aí, muitas vezes esse problema, vamos dizer assim, se que é um problema, é resolvido com atividades de um dia. Eu vou trazer um exemplo, né, infelizmente, mas sendo aqui do Rio de Janeiro, infelizmente, que não é um exemplo lá do sul da Bahia, mas um exemplo aqui do Rio de Janeiro. A gente tem uma comunidade em Paraty, né, Paraty é um destino consolidado, é patrimônio, né, da humanidade, patrimônio na categoria, né, de patrimônio misto, envolvendo lá natureza, cultura, e nós temos lá vários quilombos.
E um desses quilombos, ele promove a atividade, né, o turismo de base comunitária. E ele faz isso de que forma? Eles operam toda a cadeia, né? Eles recebem o turista, no sentido de muitas vezes pegar esse turista quando ele está lá na cidade de Paraty, né, no centro de Paraty, pega com o carro, com o jipe, seja lá o que for, leva para aquele quilombo, o turista passa o dia lá vivenciando aquela experiência e depois retorna. Essa é uma possibilidade. Não necessariamente o turista precisaria voltar, mas isso vai depender de como a comunidade se organiza. Se ela deseja ou não que essa interferência que o turismo traz se estenda para além de um dia, no sentido de, bom, quando cessa as atividades, então você retorna. Não, vamos continuar. Por isso, a ideia de que no turismo de base comunitária, o protagonismo é da comunidade, no sentido de que são eles que precisam resolver. E aí eu acho que a gente pensa bastante até onde o poder público ele deve ou não intervir. Nesse caso, eu acho que o poder público não deveria intervir promovendo ou induzindo, levando ações para a implementação de hotéis, para a implementação de restaurantes. Não devia ser por aí. Seria, sim, investir, se for o caso, naquela comunidade. E aí eu vou pegar novamente o caso que está muito badalado, né, do afroturismo. Tem se falado muito. Um dos carros-chefes agora da campanha publicitária da Embratur, falar em afroturismo. E quando se está pensando em afroturismo, envolve muitas vezes o turismo em quilombos. Esses quilombos estão localizados, eles estão em áreas de preservação, né? E por isso muitas vezes são reconhecidos, em alguns momentos eles também têm um reconhecimento enquanto comunidade tradicional, e o turismo é desenvolvido e é incentivado. E aí, nessa direção, o que o governo ou caberia ele fazer? Promover ações nessa direção, ou seja, contribuindo com que essa comunidade, com que esse grupo viesse a entender que é o desejável, que seja o desejável, para que ela mesmo mantenha esse protagonismo. Eu tenho mais uma pergunta aqui, mas antes eu queria tirar só mais uma dúvida também. O turismo de base comunitária, então ele seria ou deveria ser um modelo de turismo mais acessível? Não necessariamente. Por que não necessariamente? Embora não tenha aí as grandes indústrias, para aquela comunidade há um custo. Quando a gente pensa, por exemplo, que aquela comunidade ela vai se preparar em termos de alimentação. Aí, novamente, vamos pensar numa comunidade tradicional onde o que é preparado, o que é elaborado ali em termos de alimentação é totalmente diferente no que se refere quando a gente recebe um público. Eles se preparam, eles têm ali que investir para poder oferecer a comida, né? Uma comida que muitas vezes é tradicional e tudo mais. E isso implica em dinheiro, né? Em investir para depois receber. A gente tem um descarte. Muitos grupos, às vezes, fazem a reserva e, às vezes, acaba por cancelar por algum motivo. Então, todo o dinheiro manejado está dentro daquela comunidade. Sim. Então, muitas vezes, acaba assim, sendo mais em conta, mas, às vezes, a própria comunidade não tem como tornar esse processo tão mais competitivo, justamente porque a complexidade do próprio funcionamento dela acaba por colocar algumas barreiras, né? Só aí com o exemplo da alimentação, né? Imagina só, um grupo eu tenho falado muito das comunidades quilombolas, que eu tenho olhado muito para esse grupo, para essas comunidades, né, tradicionais. Então, quando a gente vê toda a preparação no que se refere à alimentação, por exemplo, uma comunidade que está lá, né, mais retirada, e aí investe comprando todos os ingredientes para elaborar uma refeição, e que aí muitas vezes não tem conservante, não tem como guardar, tudo isso implica num custo que
Pode dar um prejuízo ali. Não só o prejuízo, mas que acaba não conseguindo muitas vezes ser tão mais competitivo do que ou tão diferenciado do que uma. Até porque não é normal. Isso. Não pode competir no volume também, né? Pela capacidade. E você acha possível implementar o turismo de base comunitária em locais onde o turismo de massa já está instalado, como Porto Seguro, por exemplo? Eu acho que sim, porque aí trabalharia nessa lógica de localidade. Esses espaços que estão sendo, entre aspas, descobertos, eles têm grandes possibilidades nesse sentido, porque esse ciclo ele seria, vamos dizer assim, direcionado ou trabalhado muito melhor nesse momento onde as grandes empresas ainda não chegaram, ou mesmo que projetos públicos ainda não foram direcionados para lá. Se a gente pensasse, por exemplo, no caso de Porto Seguro ou de alguns municípios que têm, esses municípios que atraem as pessoas seriam os hubs para você ter pontos próximos que teriam esse turismo de base comunitária de atividades de 1 ou 2 dias. Ou seja, as pessoas não vão se deslocar de um grande centro, de um polo emissor para esses pontos, mas eles vão se deslocar desses hubs que seriam os atrativos para poder ir para lá. Né? E aí que a gente poderia aplicar em vários pontos da região onde o Budiões trabalha, porque o Budiões poderia ser uma forma de trabalhar o turismo de base comunitária, com mergulho, com atividades, né, de observação, de tudo, e aí, só que o público vem desses municípios próximos para ter uma experiência, como você colocou, para que a gente possa, então, essas comunidades se organizarem e terem esse tipo de atividade. E nessa direção que você está colocando, eu acho que a gente ainda teria um outro elemento aí que diferenciaria e que eu acho que agregaria muito valor, que é o fato da universidade estar presente e estar atuando como parceiros dessas comunidades. Né? Porque muitas vezes falta para esses grupos esses conhecimentos. Há pouco tempo a gente elaborou lá na nossa universidade, no nosso programa lá de pós-graduação, um curso para a comunidade quilombolas de Minas Gerais. Então, foi muito interessante e também olhar para as próprias dificuldades que eles colocam, né? Por exemplo, o curso foi de uma forma remota e para eles falta muitas vezes esse recurso, por mais que a internet esteja para a gente, né, muito acessível, mas nesses lugares às vezes não é tão acessível assim. Mas a experiência foi muito interessante, justamente por conta dessa parceria, né, entre a comunidade e a universidade. A gente entra com esse, né, conhecimento científico, contribuindo. O conhecimento científico em várias, né, aqui nesse espaço, né, tem os ecólogos, tem, né, o pessoal do turismo, e nessa interdisciplinaridade, junto com esses saberes tradicionais, que a gente iria criando e fazendo, de alguma forma, a diferença. Né? Perfeito. Possível, então, que a gente consiga trabalhar com esse tema. Muito obrigado, Fio. Obrigada, Maria Amália. Eu vou aproveitar, né, e fazer um questionamento para a Alexandra. Te agradeço muito, Alexandra, por você estar aqui. Sei que o turismo não é a sua praia, a não ser fazer turismo. Fazer turismo. Mas eu senti a necessidade de ter um olhar dentro desse último módulo aqui, desse ciclo do Papo de Papagaio, de pensar como que a academia e como que esses projetos de conservação que estão espalhados no litoral brasileiro podem se associar com os acadêmicos para estudar grupos que não têm essa facilidade de atração de recurso por parte de grandes projetos. Então você trabalha com um grupo muito específico para a academia, muito importante para o conhecimento ecológico, o funcionamento dos sistemas, mas é um grupo que acaba sendo penalizado em relação a esse tipo de conhecimento, de abordagem. Como é que você acha que, não só pensando no seu grupo, mas esses grupos que estão periféricos para esses projetos de conservação, como é que a gente poderia fazer para que a gente tivesse uma maior integração para o entendimento efetivamente do sistema marinho, que é o que nos interessa, né? A conservação final do ambiente marinho. Perfeito. Bom, primeiramente agradeço o convite, Alexandre, Lívia, por estar aqui, né? Falando sobre biodiversidade marinha, que realmente é a minha praia, literalmente. Eu sou professora da UERJ, trabalho com anelídeos poliquetas. O Alexandre falou desse grupo, né, que não é
tão carismático, digamos assim, né? O Budiões, sim, faz parte da fofofauna marinha, como a gente diz, né? Entre aspas. Anelídeos são animais vermiformes. Eles são divididos em 2 grandes grupos, né? São os poliquetas, que são anelídeos marinhos, e tem os clitelatos, que são as minhocas e as sanguessugas. Então, eles são restritos ao ambiente terrestre e aquático. E o representante deles, né, os poliquetas, vive em ambiente desde a região entre marés até o mar profundo. Então são tipo uns vermezinhos. São vermes marinhos, exato. Ozinho não, porque tem bicho grande, né? Podem chegar até 5, 6 metros de comprimento. Isso tudo. Mas, de um modo geral, eles têm cerca de 10 centímetros de comprimento e algumas espécies, por exemplo, são utilizadas como iscas para pesca. Em Santa Catarina, tem algumas espécies da família Onufide, por exemplo, que elas são removidas para pesca artesanal. Então, é muito comum você encontrar animais que foram removidos na região anterior, né, os pescadores, né, amadores, eles jogam, por exemplo, restos de peixe e fica na toca, né, que eles fazem galerias no sedimento. Sim. E aí elas mordem com as suas presas e são puxadas para fora. Então elas acabam se arrebentando. E aquela porção que fica dentro da galeria, ela acaba se regenerando. Então, diferente das minhocas e das sanguessugas, né, das minhocas até elas podem se regenerar pouco, mas se regeneram. Os poliquetas têm alto poder de regeneração. Como a estrela do mar, né? Como a estrela do mar, por exemplo. Então, elas podem se regenerar, regenerar as partes perdidas, formar uma nova cabeça, digamos assim. Nos Estados Unidos, existem criadores de iscas para pesca, é algo que nunca foi pensado aqui no Brasil. Então, poderia-se criar indústrias, né, de iscas para pesca, utilizando espécies como essas que eu falei da família Onufide, por exemplo. E a pesca acaba sendo um grande motor, né, para chamar gente de outras regiões, como a gente tem no Pantanal, como a gente tem em alguns lugares na costa brasileira. É isso, assim, a gente às vezes não pensa nessas relações, né, que a gente tem usando a biodiversidade com atividades socioeconômicas. E que em outros países já está muito mais desenvolvida. São várias espécies de budiões que ocorrem ao longo da costa, então o projeto Budiões poderia funcionar como um projeto guarda-chuva, em que ele tenha uma importância em que o fato de preservar essas espécies ao longo da costa, você automaticamente está preservando outras espécies que não fazem parte dessa fofofauna marinha, que é o caso, por exemplo, dos meus anelídeos poliquetas, mas também vai desde as esponjas até os equinodermos, por exemplo. Conhecer, né, para preservar, essa eu acho que é uma frase assim chave, né, de todo conhecimento. Se você não conhece o que existe ali, como é que você vai preservar? Então, eu tenho trabalhado em vários projetos, tanto na região praiana, né, na zona entre marés, até áreas mais profundas, em parcerias via universidade, com Petrobras, com SEMPES, em regiões de águas mais profundas, né, que a gente, como meros professores de universidade, a gente não tem verba o suficiente para coletar amostras a 2.000 metros de profundidade, que é onde há a prospecção de petróleo. Então, fazendo essas parcerias como medidas mitigatórias, né, de agências como Petrobras, por exemplo, eles conseguem coletar essas amostras e nos enviar, e a gente descreve várias espécies novas. Eu mesmo já descrevi várias espécies novas de poliquetas, e colegas que trabalham com outros organismos na área também estão descrevendo várias espécies novas, mas isso não está limitado a profundidades como plataforma e talude ambiental. Recentemente, participando com outros colegas da própria universidade onde me encontro, a gente tem um projeto de monitoramento da Baía de Ilha Grande. Então, em profundidades rasas de 5 metros de profundidade, a gente também tem descoberto espécies novas. Uhum. Então, o olhar do taxonomista, um olhar mais criterioso, né? Embora eu seja ecóloga de formação, eu
me especializei, né, nesses animais. Como taxonomista, eu consigo, com um olhar mais específico, verificar se aquela espécie é nova ou não. E com isso, a gente consegue, mesmo em profundidades rasas, com um olhar mais acurado, verificar que essas espécies ainda existem ali e em grandes quantidades, mas ainda não tinha um especialista e falar, nossa, essa espécie é nova. E a gente não sabe, ou seja, é o trabalho de base, a gente não sabe o potencial que essas espécies têm, que possa ter num fármaco, que possa ser utilizado para outros fins, né? Sem contar que esses animais são a base alimentar para muitas espécies marinhas, inclusive os bodiões. Então, conhecer para conservar é importante nesse sentido, porque você integra, né, toda essa comunidade que vive associada a esses animais, né, que são a fofofauna carismática tão importante para a preservação de uma comunidade como um todo. Que bacana. E é interessante essa história de a gente não conhece o que a gente tem, e aí eu vou juntar as duas coisas aqui. Em Porto Seguro, um destino turístico, gente 24 horas em tudo quanto é lugar, recentemente teve a redescoberta de um polvo que ficou mais de 150 anos sem ter um registro na academia. E ele estava lá em Porto Seguro, ou seja, a gente não conhece o que a gente tem e a gente não conhece o que tem mesmo tendo gente o tempo todo. Porto Seguro é um lugar não só visitado, mas muito estudado. E mesmo assim, e um polvo, não é um bicho pequeno que está enterrado, é um polvo, né? Então, realmente, assim, quando a gente pensa que a gente não conhece, imagina, tem uma comunidade na ilha de Tinharé, que é na região da Bahia chamada Baixo Sul, né? Um pouco ao sul de Salvador. Essa comunidade gostou tanto, fez tanto um trabalho para esse povo, que nesta comunidade eles proibiram entre si a captura desse mesma espécie. E quando as pessoas vão para lá, eles falam, fomos nós que descobrimos essa espécie, porque foram os pescadores que falaram que ela existia. Então, a apropriação de um conhecimento, de uma espécie e de algo que ninguém sabia que existia, mas eles já sabiam. Então, como a gente também não consegue ainda ter esse conhecimento, né? Então, talvez o que a gente deva fazer é integrar um pouco mais, né, os projetos que a gente tem, a forma que a gente tem, Sim. possibilitando novas coletas, novas descobertas, porque não só o uso da fauna é interessante, mas saber que elas existem, saber quantas elas são, isso é informação que eu posso passar para um turista, é uma informação que eu posso... E a necessidade de a gente saber, olha, eu tenho 10, tenho 50, tenho 1000, e elas são todas daqui. Acho que você tocou num ponto interessante. Agora, seria interessante não ficar focado justamente nos budiões, mas qual a interação que ele tem com as outras espécies, aonde elas vivem, do que se alimentam, qual a interação entre elas, né, de fato, para a gente conseguir entender o ecossistema como um todo e saber qual é o limite entre essas espécies na preservação da comunidade em si. Porque não adianta eu falar que o budião está vivo se eu não tenho todo o resto que está associado ao sistema, né, que ele está presente, né? E o turista faz parte desse sistema, né? As tuas espécies fazem parte, como outras espécies também, e esse polvo e tudo mais. Então, a gente precisa saber o que tem para saber como que a gente vai usar. Talvez essa seja a grande junção de vocês, né? Porque talvez tem espécies tem espécies, obviamente, que são chave, e se elas forem removidas, né, de uma comunidade, realmente elas vão afetar outras, mas tem espécies que eu acredito que não tenham esse papel tão importante assim, elas possam ser deslocadas para outras áreas. Então, a gente não sabe, na verdade, a gente não sabe. Tudo precisa... E é por isso que é interessante essa integração, né? Entre a academia, né, nós, professores universitários, e esses projetos, né, que possibilitam essa integração. Meninas, muito obrigado. Obrigada, espero gente. que vocês tenham gostado. Para a gente foi muito bom e a gente vai tentar fazer parcerias cada vez melhores e maiores com todo mundo. Agradeço demais a presença de vocês aqui hoje. Esse foi mais um episódio do Papo de Papagaio, o vídeo e podcast do Projeto Budiões, iniciativa de pesquisa e conservação que conta com o patrocínio da Petrobras. Até a próxima. Papo de Papagaio.